capítulo 5. Isso é até umas 15 para as 10 eu termino de falar. Não tenho tempo de orar por você. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler o versículo 3. 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler o verso 3. Está escrito assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Vamos ler juntos? Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aleluia. Glória a Deus. Em toda a Bíblia toda está cheia de viúvas. Mulheres perderam seus maridos. A Bíblia toda está repleta de viúvas. E nós podemos lembrar de algumas, como por exemplo a viúva de Sarepta. Algumas nem têm nome. A viúva de Sarepta, a viúva do azeite, a viúva de Naim, a viúva pobre, Noemi e Ruth. Está lá no livro de Ruth. As duas ficaram viúvas, mais a outra nora também de Noemi, que era órfã. A profetisa Ana, está lá em Lucas capítulo 2, viúvas. E essa figura na Bíblia nos ensina muito, fala muito. Deus nos revela muitas coisas através dessas viúvas, através dessas mulheres. Viúva fala de mulheres que eram dependentes, totalmente dependentes. A mulher no passado, hoje já nem tanto mais, mas no passado as mulheres eram extremamente, absolutamente, totalmente dependentes do marido. Elas não tinham nada. Era o marido que trazia o mantimento para casa, era o marido que administrava os bens, era o marido que tinha a provisão, era o marido, a mulher não tinha nada. E quando o marido falecia, essa mulher ela ficava carente de recursos financeiros, ela ficava carente de bens materiais. A mulher ela não era criada para trabalhar, para ter uma profissão, para ser uma profissional, para ser uma empresária, uma mulher de negócios. A mulher era criada, ela era ensinada para ser mãe de filhos e esposa. Isso. E quando o marido falecia, ela não tinha mais o que fazer. Algumas se salvavam e tinham filhos, tinham netos, e aí os filhos ajudavam. Mas se ela não tivesse filhos, ela seria um fim dela. Por exemplo, a viúva de Naim. Quando Jesus entra na próxima porta de Naim, na cidade onde essa mulher morava, e ele viu ali como é que se fala? O cortejo, o fúnebre, o enterro. E aí Jesus olha e a Bíblia fala que ele sente compaixão da mulher, porque o único filho que ela tinha estava morto. E aquele menino ali simbolizava alguém que poderia trazer provisão para dentro de casa, trabalho. E morreu. A única esperança que a mulher tinha ainda de se manter. Aquela mulher, quando o filho dela estava morto no caixão, provavelmente ela estivesse pensando, além da dor de perder o filho, ela estava pensando: agora, o que vai ser da minha vida? Eu vou ter que sair pedir, mendigar, começar a pedir de casa em casa, de porta em porta, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer na minha vida. E depois que então o marido falecia, ela ficava dependente dos outros, dependente das autoridades da época, dependente dos governantes. No Novo Testamento, as viúvas ficavam dependentes, as viúvas crentes ficavam dependentes da igreja. Aqui, inclusive, nesse texto, Paulo está tratando deste assunto. As viúvas, elas tanto não tinham como ter recursos para elas, a igreja sustentava, a igreja cuidava delas. Lá em Atos nós vemos uma discussão que teve, porque a igreja estava faltando com algumas viúvas, deixando de dar cestas básicas para elas, porque a igreja cuidava das viúvas, porque elas não tinham sustento. Então, a viúva, ela fala de uma dependência.
econômica, psicológica, social, totalmente dependentes. E quando a mulher ficava viúva, se iniciava uma nova etapa na vida delas, um novo tempo, um novo momento na vida delas. E elas começavam a experimentar, algumas delas, elas começavam a experimentar a provisão divina vindo sobre elas, o poder de Deus se manifestando sobre elas. Isso aconteceu com a viúva de Sarepta, isso aconteceu com a viúva do azeite, a viúva de Naim, a viúva pobre, com Noemi e Ruth. Deus abençoava poderosamente essas mulheres. Sabe por quê? Porque elas tinham só uma fonte de lucro, elas tinham só uma fonte de suprimento, e essa fonte era Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que nós precisamos ser uma viúva verdadeira. O apóstolo Paulo disse aqui para Timóteo: Timóteo, honra a viúva verdadeira. E quando o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, ele está revelando aqui pelo Espírito Santo o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é honrar a viúva verdadeira. Sabe quem é a viúva verdadeira? A viúva verdadeira é aquela que já não tem nem filhos nem netos mais. Ela é totalmente, exclusivamente dependente de Deus. Quando eu e você aprendemos a depender totalmente de Deus, nós nos tornamos como uma viúva verdadeira. E sabe qual é a ordem do céu? A ordem celestial a respeito daquele que é dependente exclusivamente de Deus. A ordem é de Deus: honra. Quando você aprende a depender de Deus, Deus decreta algo no céu para você: honre Ele. Está vendo fulano lá? Aquele homem é totalmente dependente de mim. Faça o seguinte: honre Ele. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passando, rodando a toda a terra. E aí, quando ele encontra o coração como de uma viúva verdadeira, dizendo assim: Deus, eu dependo exclusivamente do Senhor, Deus decreta a ordem sobre a sua vida. Essa ordem ela é honra, provisão. Aquele que confia em Deus, aquele que depende de Deus, nunca ficará frustrado. Nunca. Mas eu e você, muitas vezes, dependemos ainda de certas situações para sermos felizes. Eu e você, muitas vezes, ainda dependemos do amigo, dependemos do pai e da mãe, dependemos do banco, dependemos do agiota, dependemos de muitas coisas para termos uma vida estruturada. Deus, Ele sempre está em último lugar. Faltou dinheiro, o primeiro lugar que você vai é para o banco emprestar. Meu irmão, acabou o tempo na sua vida de viver emprestando do banco para viver. Chega disso. Seja como uma viúva verdadeira, faltou dinheiro, vai para a boca, da sua boca para o pó e fala assim: Deus, se o Senhor não prover agora, eu e minha família vamos morrer. Sabe quem fazia isso? As viúvas faziam. Você lembra quando Elias chegou lá para conversar com a viúva de Sarepta? Ele pediu: minha senhora, me dê um copo de água. Ela foi buscar. Quando ela estava indo, ele disse assim: faz o seguinte, traz também para mim um pão. E ela falou para o Senhor: eu só tenho aqui uma panela, um pouquinho de farinha, e eu tenho uma botija, um pouquinho de azeite. Isso eu vou fazer para mim, para meu filho, e sabe o que não vai acontecer depois? Nós vamos morrer. Quando você depende exclusivamente de Deus, você não arrega o pé. Você fala assim: Deus, se o Senhor não fazer algo agora, nós vamos morrer, Deus. Sabe por que você não experimenta milagres na sua vida extraordinários? Porque sempre você acaba pedindo
trono de Deus. Você não vai experimentar, você não vai ver o mover de Deus na sua vida. Faltou dinheiro, você já vai emprestar, você já vai com negativo no banco. Você já experimentou, faltou dinheiro, você já experimentou chegar na sua casa e falar assim: Deus, é o seguinte, eu estou precisando de R$1, eu não sei de onde tirar, mas a minha fonte é o Senhor. E você dobra o seu joelho na sua casa, e você não levanta dali enquanto você não tiver certeza que Deus te ouviu. E Deus, mas Deus olha para você, você não é uma viúva verdadeira, porque você tem um marido. O seu marido se chama negativo do banco. É a provisão que você tem. Deus olha só, se prostituindo, pedindo dinheiro para uma mão, e o Deus dele me impede. Está pensando? Até quando? Até quando? Nós vamos continuar dependendo de outros meios a não ser de Deus. Eu e você precisamos aprender a clamar a Deus. Vamos um pouquinho para frente no texto de Timóteo, você vai ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito da viúva verdadeira. Olha só que interessante. Vamos ver o versículo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5. Olha só o que está escrito. Olha, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, o que faz? Espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. É por isso que as viúvas, elas experimentavam um mover de Deus na vida delas, porque elas não tinham outra opção. Ou elas buscavam a Deus, clamavam a Deus em súplicas e orações, ou elas morriam. Hoje não, não é para quê? Clamar por quê? O rei Asa, ele morreu com uma enfermidade nos pés. Já viu alguém morrer com doença no pé? O rei Asa morreu. Sabe o que está escrito a respeito dele? Está escrito assim: o rei Asa morreu e ele teve uma enfermidade nos pés. Está escrito assim: e nem na sua enfermidade ele buscou a Deus, ele buscou os médicos. Está escrito. Rei Asa. Leia depois, quando chegar na sua casa, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, você vai encontrar essa história. Rei Asa. Nem na sua enfermidade ele buscou ao Senhor. Então, às vezes você fica doente, ou alguém da sua casa fica doente, você não fica desesperado. Olha até alguma coisa acontecer. Olha, clame a Deus. Não deixe simplesmente o diabo entrar na sua casa e destruir tudo. Não deixe o diabo entrar na sua casa e destruir a sua esposa, destruir a sua família. Não deixe o diabo entrar na sua casa e destruir a vida dos seus filhos. Tem mãe que está vendo o filho se perdendo e indo para o mundo. Não ora, não clama, não se desespera diante de Deus. Simplesmente deixa. Vai. Até quando? Tem filhos que estão vendo os pais indo para o inferno e não clamam, não oram. Que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e clama de dia e de noite. Os empresários dessa igreja, você vai experimentar milagres extraordinários. Se você ser uma viúva verdadeira e clamar diante de Deus de dia e de noite pelo seu Deus. Aconteceu algum problema, alguma situação, alguma coisa difícil? Não fique ansioso, diz: o que eu faço? Pare, entre no banheiro, dobra o seu joelho e clame ao Deus vivo. Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Deus vai olhar para você e vai dizer assim: anjos, olha lá, Ele está dependendo, esperando totalmente em mim. Sabe o que Ele merece? Honra. Aquele que
espera em Deus, clama de dia e de noite. Você precisa clamar, buscar a Deus intensamente. Intensamente. Olha só o que a profetisa Ana, que era uma viúva, fazia em Lucas capítulo 2. Olha o exemplo dessa mulher. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casaram. Era viúva, de quase 84 anos. Viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha o que essa mulher fazia. Ela buscava Deus de dia e de noite no templo, em orações, buscando a Deus. Eu e você precisamos aprender a palavra. Jeremias 33, versículo 3 está escrito: clama a mim, e eu. Olha o pacto de Deus comigo com você. Olha o compromisso de Deus com você. Deus está dizendo: se você clamar, rapaz, eu vou te responder. Existe um demônio chamado preguiça de orar. Mas sabe por que nós não oramos? Porque nós não cremos que Deus vai responder a oração. Quer ver o exemplo? Ricardo, vem aqui, por gentileza. Ricardo, ele é o homem mais rico de toda a região. Só de gato, você sustenta em Tararé por um ano. Rico, só de muito rico. Rico. Pense no Ricardo tem dinheiro. Ricardo tem dobro. Muito mais, muito rico. O Ricardo é bonzinho de tudo. Muito bonzinho. O que você pedir para o Ricardo, depois do culto ele vai dar para você. Deus pediu, está precisando de carro, casa, ele dá para você. Eu quero saber o seguinte: se o Ricardo tem de tudo, ele quer dar tudo para você, e você está precisando, e ele é bonzinho, ele está disposto a isso, vai dar, né? Quem é que vai pedir alguma coisa para o Ricardo depois do culto? Você percebe que quando você visualiza a coisa, quando o negócio é material, você acredita, e porque Deus é invisível, é mais difícil de você acreditar, por isso que você não pega para Ele, porque você não está vendo Ele. Pode pedir. Quando você não pede, é porque você não crê nem que Deus existe. Quando você passa por um momento de aflição e você vai correndo para tudo, menos para Deus, eu tenho uma notícia para te dar. É doído, mas é verdade. Você nunca acredita que Deus existe. Isso que está escrito lá em Hebreus diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele existe. Se você não acredita que Ele existe, você não vai se aproximar. Aí você vai para tudo, pede para tudo, corre para todo mundo, menos para Deus. E quando eu digo isso, não estou falando para você correr para o teu grupo familiar. Não para você correr para Deus, rapaz, corre para Ele. O líder não está disposto a receber você, a orar para você. Você é de Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Mas
O grande desejo de Deus é que você corra para Ele, se desespere por Ele, clame por Ele, até você receber. Eu vou encerrar com isso. Vou explicar isso para encerrar. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Isso é fé. Você receber algo da parte de Deus não é você ter em mãos, é você ter no espírito, alcançar em fé. Quando você alcançou em fé, você teve aquilo, por mais que ele não esteja materializado ainda. Por exemplo, isso aqui, digamos que eu quero uma bandeja. Eu desejo muito uma bandeja de ouro. E aí eu olho para a bandeja assim, eu passo na loja, olho na vitrine e digo assim: eu não tenho fé para isso aí. E você pode dizer assim: um homem lá disse para Jesus, centurião disse para Jesus: ajuda-me na minha pouca fé. Se já estávamos conversando, eu e minha esposa em casa, ela me falou algo, eu falei assim: não tenho fé para isso aí. Eu não creio nisso aí. E ela falou assim: como assim você prega sobre fé? Eu falei: eu prego, mas estou falando, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho. Mas vamos então sair fazer. Eu falei: eu vou orar e vou ler a Bíblia para aumentar a minha fé. Porque a hora que eu aumentar a minha fé para isso aí, eu vou ter. Então é assim, eu olho e falo assim: não tenho fé, não é possível, não dá, não vou. Mas daí você vai enchendo todo o tanque aqui: palavra e oração. Palavra e oração. E o seu nível de fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A hora que ela alcança um nível final, bateu ali, sabe quando tem martelo, você bate assim, e sobe o negócio, bate lá em cima, isso é a fé. A hora que bate lá em cima, você recebe. Mas aí você não recebeu, mas você recebe, você começa, está dentro de você consegue. E você começa a testemunhar. Você fica 3 meses no grupo familiar orando, pedindo oração. Um dia a tua fé explode. Eu recebi. Deus falou comigo. Eu recebi. Deus me deu uma palavra. Isso é meu. Você recebeu um carro. Você ganhou, mas ganhei. Cadê? Ainda não. A chave não ganhei, mas eu ganhei. Cadê o carro? Não, ganhei. O carro é meu. Quando você engravidou pela primeira vez, você chegou e você testemunhou isso assim: eu vou ter um filho, uma filha, é um menino, uma menina, mas eu quero ter, eu sou grávida, eu vou ter um menino, não foi? Alguém estava vendo? Criança? Nem barriga tinha. Ninguém sabia, mas estava grávida, estava ali. Então, você consegue, você tem aquilo. Isso eu já ganhei, já é meu, isso é meu, eu já conquistei. Nós vamos chegar no nível de fé tão grande aqui na igreja, que vai chegar dias que pessoas vão testemunhar assim aqui. Irmãos, ontem eu alcancei um nível de fé e eu tenho certeza, Deus já me deu a minha casa. Cadê a sua casa, irmão? Irmão, eu não sei quando é, daqui a 9 meses. Mas Deus já me deu. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza, está vindo. É a mesma coisa que você ficar parado no ponto de ônibus. Temos ônibus agora aqui, tem? Eu vi esses dias andando. Então, fé é assim: eu paro no ponto de ônibus, estou parado esperando. O ônibus vai vir. Você tem certeza que o ônibus vai vir. E a prova que o ônibus vai vir, você tem um ticket. O ônibus vai passar, você vai entrar nele. E você vai para o seu destino. Isso é fé, é certeza. Então, enquanto você não tiver fé para receber aquilo, você precisa orar e meditar na palavra até você ter fé. A hora que você alcança a fé, eu recebi. Sabe por que muita gente não casou ainda? Porque não tem fé. Não tem fé. E aí, ao invés de orar desesperadamente pedindo a Deus, o esposo pedindo a Deus o marido até alcançar fé, estão contando todos. Se desespera diante de Deus, clame diante de Deus, e você
você vai ser honrado pelo céu. Se você depender totalmente de Deus, você será honrado por Ele. Você será honrado. A viúva verdadeira será honrada. 15 para os 10. Coloque em pé, por gentileza. Melhor, nós já em 3 então. Feche seus olhos. Você começa a orar a Deus agora, falando: Deus, me ajuda a ser uma viúva verdadeira. Deus, me ajuda a esperar diante do Senhor com súplicas e orações todos os dias. Deus, eu tenho buscado outros meios. Deus, eu tenho buscado outras coisas para me satisfazer. A provisão, Deus. Deus, eu tenho confiado mais na ajuda dos homens do que no Senhor para a minha provisão. Deus, eu tenho vivido uma vida escassa financeiramente. Eu tenho vivido uma vida escassa porque eu não tenho te buscado, Deus, a fonte de todas as coisas. Está escrito em Jeremias capítulo 2 que o povo de Deus cometeu 2 maldades. A primeira maldade foi ter se afastado do Deus vivo, o manancial de águas vivas. E a segunda maldade foi que eles fizeram cisternas rachadas que não retinham as águas. Entregue-se totalmente a Deus hoje. Dependa totalmente dele. E quando você chegar a Deus e Deus falar assim: fala no banco, porque eu vou usar o banco para te abençoar. Aí você vai embora. Aí Deus fala assim: agora vai e use tal remédio. E aí você vai e usa tal remédio porque a fonte orientou você. O primeiro lugar que você tem que ir é para o trono da graça. Lá no trono da graça Ele vai orientar você, Ele vai dizer a você o que você tem que fazer. De repente Ele diz assim para você: vai na casa de fulano de tal, lá na porta dele, a partir da sua necessidade, Ele vai abençoar você. Eu não estou dizendo que você não vai receber a ajuda de ninguém, você nunca poderá pedir ajuda do banco, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o primeiro lugar que você tem que ir é no trono de Deus, e você vai experimentar um milagre extraordinário. Olha só que interessante isso, preste atenção. A viúva de Sarepta, ela recebeu ordem de Deus de sustentar Elias. Deus falou para Elias assim: Elias, vá a Sarepta e lá tem uma viúva, e eu dei ordem a ela para sustentar você. E quando Elias chega na casa da mulher, a mulher só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Elias deve pensar: como assim? Deus mandou essa mulher me sustentar, e olha só que ela tem, ela não tem nada. Quem crê em Deus, quem confia em Deus, recebe para si e para os outros. Mas que você tenha só um pouquinho. Deus é poderoso para multiplicar isso para você e para o homem de Deus, para o profeta, para os membros do seu grupo familiar, para o seu líder do grupo familiar. Deus, Ele vai honrar você. Exista hoje tudo. Buscar muitos meios. Vá para a fonte. Vá para o manancial de águas vivas. Seja uma viúva verdadeira. Não dependa dos outros. Não dependa dos outros. Dependa exclusivamente de Deus. A viúva pobre, ela depositou no gasofilácio 2 moedinhas. Tudo que ela tinha. Sabe por quê? Porque ela sabia que a provisão dela vinha do Senhor, vinha de Deus. A provisão dela não era aquelas 2 moedas, a provisão dela era Deus. Se ela conseguiu dar tudo, você crê que Deus é a sua provisão, você nunca tem medo, você nunca fica abatido, você nunca fica aterrorizado, porque a sua provisão está em Deus.